Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Você deve ter notado que a minha voz está um pouquinho afônica, mas você já me conhece. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte e vivo um processo final de gripe combinado com infecção nas vias aéreas superiores. Mas em breve a voz voltará. Então, não reclame que é o som, é a voz desse que vos fala. E ao meu lado, eu trago aqui Diego Carvalho, que é consultor tributário aqui na Consulte, tem formação em contabilidade, está terminando direito e trabalha conosco aqui na consultoria. E o nosso objetivo do bate-papo de hoje é voltar a um tema que nós já exploramos em pelo menos duas oportunidades, que é o episódio 130 e o 137, falando um pouquinho da transição do crédito, do PIS, da COFINS, para o ambiente CBS. E por que é importante voltar ao tema? A ótica de um profissional enxerga alguns aspectos, a ótica do outro profissional enxerga outro prisma. E os dois juntos são capazes, muitas vezes, né, Diego, de enxergar alguma coisa que não se viu. O que você teria a nos dizer sobre essa temática, meu querido? Não, perfeito. Eu, primeiramente agradeço, né, pelo convite. Fico muito feliz de tratar desse tema, abordar desse tema, né, que é a migração do atual PIS e COFINS, né, para a contribuição sobre bens e serviços, que a gente vai ter paulatinamente essa mudança, né, no final de 2026 e início de 2027. Mas basicamente muitas das dúvidas, até da consultoria, é como que ficam, né, os saldos credores apurados pelos contribuintes ali nesse final de ano, né, final de dezembro de 2026. Então, basicamente, o PIS e COFINS ele deixa de existir com a reforma tributária e nós passaremos, a partir de 1º de janeiro de 2027, a ter a contribuição sobre bens e serviços. E os contribuintes poderão, sim, desde que devidamente escriturado, né, esses saldos credores acumulados no período, eles poderão utilizar esses saldos credores para algumas finalidades, né? Por exemplo, eles poderão utilizar para compensar com débitos da própria CBS, né, a contribuição de bens e serviços, a partir de janeiro de 2027. E se eventualmente, por algum motivo, né, esses saldos credores não puderem ser utilizados, a própria norma, a Lei Complementar 214 de 2025, ele prevê a possibilidade do contribuinte ser ressarcido desse valor, ou mesmo, se for possível, fazer a utilização, né, para compensar outros débitos administrados pela Receita Federal. Mas para isso, ele vai ter que fazer o controle lá dos créditos acumulados, né, e o crédito do período lá no registro 1100 e 1500, né, da FD Contribuições, visando deixar, né, esse saldo credor devidamente consignado. E é aquilo que eu falei, que às vezes a ótica de um profissional sobre o mesmo tema é diferente. Nas outras oportunidades eu não entrei nos detalhes do registro no IFD. Isso. E, inclusive, uma curiosidade, nas outras oportunidades, nós indicamos uma leitura lá na página da Consulte, né? Então você entra lá em consulte.com.br, lá em notícias e artigos, e vocês vão achar uma matéria que, de certa forma, foi escrita por você e com alguns colegas, né? Envolvendo a questão do PIS e da COFINS não cumulativos, envolvendo a reforma tributária e a apuração dos créditos, que é uma matéria que pode auxiliá-los aí a algumas informações que são úteis. E uma grande diferença também, né, Diego, é que nós não vamos ter mais essa preocupação que nós temos hoje de estabelecer que o creditamento, no que diz respeito ao IBS e à CBS, e em especial a CBS, porque falamos do PIS e da COFINS, daqueles dois critérios acompanhado do terceiro que nós dois sempre usamos, Isso. que é a relevância e essencialidade, e o cabimento, que muita gente não usa a expressão cabimento, porque ele cabe para a tua atividade, que é parecida com a minha, mas não cabe para a minha. Então, relevância, essencialidade e cabimento são critérios que nós usamos hoje para a CBS. E a partir de 2026, nós já começamos a fazer essa transição e em 2027 teremos já uma nova realidade. O que muda dessa realidade creditícia de hoje para a de 2027? Bom, além da solução, né, desse critério de litigiosidade que a gente tem de maneira bastante significativa no PIS e COFINS, né, nós temos a CBS incidindo de maneira mais ampliada, né, sobre as operações do contribuinte. Então, por exemplo, se a gente for analisar a nova Lei Complementar 214 de 2025, ela prevê a incidência sobre dois aspectos.
os bens materiais, né, na realidade os bens de maneira geral, e os serviços. E bens, né, o legislador tomou o cuidado de ampliar bastante esse conceito. Então, bens seriam basicamente todos os bens materiais, imateriais, imóveis, intangíveis, inclusive direitos. E serviço, basicamente, é tudo que não se enquadrar como bem, né? Então, aspectos que anteriormente não estavam de maneira expressa na legislação e que geravam uma certa litigiosidade, em função da CBS passar, né, incidir sobre uma base mais ampliada, a gente não precisa se preocupar tanto com o crédito, porque o crédito também ele passou a ser ampliado, né, salvo os bens de uso ou consumo pessoal, que daí eu acredito que teve até um minuto consulte sobre esse tema. Basicamente, a gente vai ter um aproveitamento de crédito mais significativo. É importante observar, gente, que quando nós falamos nesse assunto, as dúvidas que nós tínhamos quanto à liberação de crédito de situações que não atendiam esse conceito de relevância, essencialidade e cabimento, eles acabam por ser esgotados, desde que não se enquadre, e quero crer que o artigo 57, que traz uma lista, na realidade, exemplificativa, de bens que não geram direito a crédito. Então, é importante que o cuidado que você tenha, e esse é um macete que eu tenho usado, Diego, o que você está comprando é para o negócio, pelo negócio. Sim. O conceito, inclusive, ele foi ampliado, porque a ideia é a não cumulatividade plena, a regra geral, e onde não houver restrição, você poderá fazê-lo, desde que aquilo que se está adquirindo seja efetivamente usado pelo negócio e para o negócio propriamente dito. O que significa dizer que você terá que ter muita segurança na sua contabilidade. E eu tenho usado, Diego, não sei se você concordaria com o raciocínio, anexando aqui alguns conceitos que eu trago do próprio ICMS, porque agora os conceitos se confundem, porque o ICMS hoje ele tem trabalhado, a despeito do STJ, trabalhado com o conceito de crédito financeiro. Sim. Ele é condicio sine qua non para que o resultado seja obtido, ou seja, ele é importante para a qualidade, para o resultado, e também adotando um pouquinho aquele conceito do lucro real, da dedutibilidade. Isso é dedutível porque ele é usado na atividade? Você vê com bons olhos esse tipo de cuidado? Não, com certeza. Esse aspecto é bastante relevante e ele vai tomar uma preponderância maior a partir da regulamentação da própria Lei Complementar 214. Nós temos o que antes, né, havia uma restrição bastante significativa, nós teremos muito o enquadramento daquilo que é dedutível ou não dedutível, né? Então, por exemplo, despesas que anteriormente iam diretamente para o resultado, não gerando nenhum tipo de saldo credor, né, de CBS, em função de se ampliar a possibilidade de creditamento, nós teremos a possibilidade de levar parte dessa despesa para resultado e o crédito dessa despesa incorrida a gente apropriar, né, para compensar a CBS apurada no período. Então, por exemplo, despesa de aluguel de pessoa física. É um tema bastante controverso, porque nós temos lá as pessoas físicas que se enquadrarem em determinados requisitos passarão a contribuir com o CBS, por exemplo. E, eventualmente, né, nessa alocação com pessoa física, se essa pessoa física for contribuinte irregular, eu vou ter a possibilidade de aproveitamento de crédito. É um exemplo de despesa dedutível por lucro real, quando eu tenho uma alocação paga à pessoa física, mas que, em função da reforma tributária, eu vou poder me aproveitar daquela pessoa física contribuinte do regime irregular, eu vou poder me apropriar do crédito de CBS, que foi pago pela pessoa física, e, consequentemente, levar para resultado somente a parcela da despesa efetiva, e não o tributo. E pelo que nos parece, e me corrija se estiver errado, nós temos também a pessoa física não contribuinte, sim, que teoricamente não geraria crédito. Todavia, a lei trabalha com a hipótese, a depender de regulamentação, de um crédito presumido. Sim. Né? Então, mesmo assim, nós teremos aí a questão do crédito presumido. Né? Exatamente. Outra coisa importante você falou, aquelas confusões que nós temos de definir se algo é mercadoria ou é serviço, com a lei complementar 214, isso acaba, porque tem uma regrinha que diz que, na dúvida, é serviço. Então, não havendo dificuldade de diferença de tratamento, um redutor diferente, as dúvidas reduzem-se de maneira drástica. Né? Então, nós não teríamos aí nenhuma dificuldade neste quesito. Tem um detalhe, né? Admitido que a pessoa, por um acaso, faça alocação de pessoa física não contribuinte,
A lei complementar trabalha com a hipótese, a depender de regulamentação, do crédito presumido do não contribuinte. Existem duas figuras que muita gente ainda não se deu conta e que não mais serão contribuintes habituais, e um deles é a pessoa física, né, que não tem a relação empresarial, por exemplo, até 3 imóveis abaixo de R$ 240.000, ou então produtor rural não inscrito, né, que também poderá ter essa condição, e um terceiro caso, que os dois primeiros envolvem a mesma pessoa física, que é o transportador autônomo, sim, que poderá gerar direito a crédito. Isto será definido em regulamento. É importante observar que a partir do momento que o comitê gestor seja definitivamente implementado, a regulamentação da CBS começará a andar. E as pessoas perguntam, o que tem a ver uma coisa com outra? O princípio da cooperação, né? Ou seja, como o IBS e CBS são tributos gêmeos ou chifópagos, como eu costumo dizer, repito, é chifópago de osso chifoide, né? Eles precisam ser regulamentados de maneira semelhante no tempo e igual no conteúdo, né? E nós teremos aí um regulamento tratando disso e estabelecendo esses cuidados. Dito isso, meu querido Diego, algo mais que a gente poderia tratar sobre a questão dos créditos envolvendo o IBS e a CBS? Bom, em relação ao IBS e CBS, você bem pôs, né, Gilberto, a gente muda a perspectiva do creditamento e a similaridade da CBS, o IBS também vai gerar crédito de maneira ampliada, né? Então, basicamente, é essa mentalidade, né, que o contribuinte precisa mudar, que o que anteriormente não me dava crédito, a gente passa a ter essa ampliação. E, inclusive, né, aquela questão de se qualifica como matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem, e somente isso me daria crédito. Perde a razão de existir. Perde a razão de existir. Inclusive, a própria CBS servirá de aprendizado a partir de 2033, quando nós... 33? Não, minto, 2029, quando já começa a transição e existe a proporcionalidade, para quando formos fazer créditos de IBS. E eu diria o seguinte, talvez não seria um momento agora para o profissional de contabilidade, o empresário, começar a mapear essas situações? Hoje eu tenho um critério mapeado sob a ótica da relevância, essencialidade e cabimento. Embora eu tenha quase certeza que ninguém leva a sério o cabimento, deveria, né? Mas talvez um momento, olha, vamos rever o que é possível de creditamento. Sempre lembrando que a partir de 2027, né? Então não é de imediato. Importante observar também que esse tipo de situação tem que ser olhado à luz da contabilidade, não é isso? Exatamente. A contabilidade ganha um papel de preponderância aqui, né, na apuração desses novos tributos, porque nós teremos diferentes tratativas, né? Por exemplo, teremos o split payment, que é uma modalidade de liquidação do crédito tributário, teremos a possibilidade do adquirente, né, efetuar o pagamento, enfim. A norma, ela traz uma série de particularidades que a contabilidade precisará atender, né? E por que desse gancho? Quando a gente for tratar desse tema, o Diego e eu vamos tratar da questão das presunções e da importância da contabilidade num outro momento. Exatamente. E a gente vai fazer referência a isso. Ou seja, o papel da contabilidade hoje vai ser um papel fundamental e poderá ser usado a favor da empresa, mas também contra ela. Exatamente. Então, é o tipo de cuidado que tem que ser adotado. Diego, algo mais que você julga que seja interessante nós comentarmos sobre esse tema? Eu acredito que a gente fez a abordagem dentro do aspecto da CBS, inclusive entramos, né, no IBS, mas a reforma, ela se modifica o tempo todo, nós temos projetos, né, em andamento, perfeito, bem lembrado. Gente, todo mundo sabe que a reforma foi feita numa velocidade quase próxima, né, de um foguete. E, na realidade, muitas falhas ficaram na lei. A última vez que eu estive olhando, Diego, mais de 20 projetos de lei complementar alterando o 214, exato, já traziam modificações, inclusive da base do governo. O que significa dizer que há uma reforma viva, o que significa dizer que nós poderemos ter alterações no meio do caminho. E é importante agora que as pessoas fiquem monitorando com muito cuidado, se preparando para a fase de informação das tags, que os documentos fiscais terão que ser emitidos obrigatoriamente já com essa regra a partir de 1º de janeiro do ano que vem,
E em outubro, isso tudo já deve estar em condição. Então, é hora de começar a fazer esse tipo de trabalho e preparar, não é isso? Isso mesmo. Bom, havendo dúvidas, comentários que vocês queiram fazer sobre esse tema e outras tantas, nós vamos estar sempre à sua disposição. E você tem duas formas de fazê-lo. A primeira é aqui embaixo, né? Existe um espaço de comentários, onde você pode trazer observações, indagações e coisas do gênero, ou mandando para o nosso e-mail, momentoconsulte@consulte.com.br, onde a nossa equipe, vocês vão ver que a equipe do Momento Consulte agora cresceu, né? Teremos vários colegas aqui discutindo conosco, e você poderá formular questionamentos, sugestões, levantar dúvidas e também, como já tivemos aqui, gente divergindo. O que é legítimo, o que é bacana, porque isso faz com que o direito e a evolução do pensamento acabe trazendo aí um resultado muito bacana. Então, fique à vontade, nos acompanhe em nossas redes sociais, a Consulte tem lá espaço no LinkedIn, no Instagram, aqui também no próprio YouTube e também no Facebook. Assim como nós também temos, estamos sempre à disposição de vocês. Pedindo desculpas por esta voz de taquara rachada, né? Ou de pato, Donald, nós nos encontramos até uma próxima oportunidade. Eu agradeço aqui a estreia do meu querido Diego sobre a batuta aí de um tema muito importante que certamente vai trazer uma série de novidades ainda no decorrer do caminho, tá bom? Gente, até uma próxima.